Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês o tutorial da bolsa Heloise, pessoal, essa bolsa super delicada, com esse detalhe rendado que está super em alta agora, tá, gente? Já tem várias artesãs fazendo o tutorial com esse rendado e eu quis trazer a minha versão para vocês, um pouco diferente. Inclusive, minha amiga Fiostata fez uma versão lindíssima, tá, gente? Então corre lá no canal dela para vocês conferirem. E eu me inspirei nesse modelo que ela fez, né, porque eu ainda tinha visto alguns modelos, mas eu achei muito legal a versão dela e quis trazer a minha. Então, olha pra vocês verem que linda, pessoal. Eu utilizei o fio Unique da Meliá, um fio de 3 milímetros e sobrou fio, pessoal. Ficou super econômica, não gastei um rolo de fio. Ainda sobrou 85 gramas, tá? Então, utilizei em média 420 gramas, levando em consideração que o ponto é um ponto baixo duplo, que é um ponto que estrutura muito e também gasta um pouquinho mais de fio, né? E ela ficou com um tamanho bem bacana, pessoal. Ela ficou aqui de altura da parte aqui do laço até aqui embaixo 17 centímetros. De largura ficamos com 7 centímetros e aqui de comprimento fiquei com 19 centímetros e meio. Lembrando que eu explico pra vocês no tutorial todo o passo a passo, tanto pra aumentar quanto pra diminuir, tá? O laço aqui, como vocês podem adaptar. Fiz a alça aqui também, pessoal, porque tava sobrando fio. Fiz aqui também um tasselzinho, então esse fio tem um rendimento maravilhoso, lembrando que todos os materiais que eu utilizei vão estar na sacolinha aqui pra vocês. Para você que quer fazer esse trabalho com outro fio, recomendo você utilizar sempre fios mais finos para esse trabalho, que é um pouco mais delicado, né? Como eu trabalhei o ponto baixo duplo, é um ponto que ele gasta mais, então, consequentemente, se for um fio muito grosso, ele vai pesar muito a sua bolsa, tá? Coloquei aqui também, ó, 2 botões imantados na parte interna, tá, gente? Coloquei a minha etiqueta, lembrando que todos os materiais vão estar na sacolinha, que vocês encontram todos eles na Shopee. E coloquei aqui também uma corrente, né, gente? Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, espero muito que você fique comigo no canal Nice Tem Crochê, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse tutorial com suas amigas crocheteiras, não esqueçam de hypar esse vídeo se aparecer essa opção aí pra vocês, e comentar aqui embaixo um coraçãozinho ou de onde você está falando, que eu quero muito saber. Se você puder, torne-se membro aqui do canal, clicando no botãozinho escrito Seja Membro, aqui embaixo você vai assinar o Clube Fio a Fio por R$ 6,99 mensais, é menos que um cafezinho por dia. Lá eu posto aulas inéditas, tanto versão destro quanto canhoto, são tutoriais que eu não posto por aqui somente no Clube Fio a Fio. Mas se você não puder, não tem problema, você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypando esse vídeo, comentando bastante aqui o que vocês acharam desse tutorial. Isso me ajuda e me incentiva a cada vez mais fazer aulas gratuitas para vocês. E toda semana temos aulas novas aqui no canal, tá bom? Então bora pra aula? Então vamos para os materiais da nossa aula de hoje, pessoal. Para começar, já quero falar que todos esses materiais vocês vão encontrar na Shopee. Vou deixar os links na descrição e também na sacolinha que fica aparecendo aqui no cantinho para vocês, tá certo? Para começar, eu vou utilizar o fio da Meliá, pessoal. Esse fio aqui eu estava muito ansiosa para utilizar ele, mas eu queria que fosse uma bolsa bem charmosa, com bastante ferragem, do jeito que vocês gostam, tá? Esse daqui é o fio Unique Classic, tá? Ele tem 3 milímetros, lembrando que eles têm a versão de 5 milímetros e também de 8. O fio Unique Classic são as cores lisas e o Unique Blend são as cores mescladas, tá, pessoal? Então, esse fio aqui é maravilhoso, é a cor panacota, olha pra vocês verem. É a cor panacota, tá? Lembrando que tem várias outras cores maravilhosas pra vocês, gente. Nossa, o romã é uma cor que eu tô babando nela, porque ela é muito linda também, vai ficar linda nesses modelos assim. Então, esse aqui é o fio de 3 milímetros, como falei pra vocês. A agulha indicada, pessoal, é da agulha 3,5 até a agulha número 5, tá? E é um fio 100% poliéster e ele tem 500 gramas, aproximadamente aí 300 metros de fio, tá? Então, vamos utilizar esse rolo de fio aqui, tá bom? E a agulha que eu vou trabalhar com ele vai ser a agulha número 4, tá? Vai ser uma agulha que vai ficar bem legal com o meu ponto, tá certo? E agora vamos para as ferragens que eu vou utilizar nessa aula de hoje, tá? Depois a gente fala sobre as outras coisas. Eu vou utilizar 2 botõezinhos imantados, tá certo? Ó, 2 botões imantados pra gente colocar na nossa aba, tá? Como a gente vai fazer a bolsa
né? Na verdade, não a bolsa, mas a ideia que tá saindo aí, gente, que tá bem alta. Inclusive, a minha amiga Fiostata fez uma versão que ficou belíssima, pessoal, que é uma versão com um laço na frente, sabe? Uma telinha de laço na frente. Eu quero deixar o destaque todinho para esse laço. Então, por isso que eu não vou utilizar nenhum fecho muito específico. Eu vou utilizar o botãozinho imantado. Esse daqui é o botão de 18 milímetros. Vou deixar para vocês o link também na sacolinha. Vou colocar 2 botões porque o fechamento acaba ficando melhor, tá? Então, a gente coloca um botãozinho em cada ponta da aba dele. Vou utilizar 2 suportes de alça também, tá? Para dar um charme também. Eu também comprei na Shopee esse daqui, ó. Ele vem com essas travinhas pra gente aplicar na lateral da nossa bolsa. Vou utilizar também um porta-tasselzinho que também é da Shopee, pessoal. Olha pra vocês verem que lindo. Esse daqui já vem com a corrente e a argolinha pra gente aplicar na bolsa também, tá? Vou utilizar 2 pezinhos bailarinas pra gente pôr na parte de baixo. Eu comprei um pacotinho com vários e também vou deixar pra vocês o link na descrição. E a alça, pessoal, ela é da Asa Tecidos. Essa versão aqui eu comprei a corrente e um par de argolas articuladas também lá na Asa Tecido. Mas se vocês quiserem, tem essa versão aqui com o mosquetão, a alça já completinha, tá? É uma alça de 1 metro e olha pra vocês verem que diferente que é essa corrente, bem bonita. Pessoal, eu tava separando aqui os materiais pra fazer os vídeos, né? Porque pra quem não sabe, a gente vai produzindo e vai produzindo os outros conteúdos também. A gente vai fazendo a aula, vai fazendo a bolsa, vai produzindo conteúdo e é uma loucura. E eu acabei notando que eu esqueci de mostrar uma coisa pra vocês, que vocês sempre me perguntam e eu não posso deixar de mostrar pra vocês, que é a minha etiqueta, tá? Essa daqui é a etiqueta lá da Murad, tá, gente? Eu comprei também na Shopee, então também vai ficar na sacolinha aqui pra vocês. Olha pra vocês verem que etiqueta linda. Ela tem a minha logo. Essa daqui eu deixo de modelinho pra vocês e na hora eu acabei esquecendo de pegar, por isso que eu não mostrei na hora dos materiais, tá? Mas vai estar incluso junto aí no vídeo pra vocês. Ela vem com essa travinha, tá, gente? Daí você coloca na sua bolsa, coloca a travinha e aperta essas garrinhas e vai ficar bem presa, tá, gente? Uma etiqueta, eu nunca vi uma travinha dessa com tanta qualidade, tá, pessoal? Todas as etiquetas vêm com essa travinha, então ela vem separadinha, embalada a vácuo, todas as etiquetas com essa travinha aqui, tá? Lindíssima, pessoal, ela é personalizada, tá? Vou deixar pra vocês nessa colinha tanto a versão retangular, que é essa daqui, só que do tamanho maior, caso você queira, o mesmo tamanho da minha, e também a versão redonda e a versão triangular também pra vocês, tá bom? Também vamos precisar aqui da chave Alli, tá, pessoal? Principalmente pra trabalhar aqui com esse tasselzinho, tá? Pra gente parafusar ele. Vou precisar também de uma agulha de tapeceiro, lembrando que o conjuntinho das chave Alli sempre estão aqui no carrinho também. Agulha para costurar os botõezinhos imantados. Tesoura para arremate, pessoal, essa tesoura maravilhosa que eu sempre falo para vocês o quanto ela é maravilhosa, tá? Super afiada, super precisa, tá bom? Não sei o que tá fazendo essa cola aqui, porque querendo ou não, a gente não usa cola. Quando a gente trabalha com fio de poliéster, pessoal, a gente precisa de isqueiro pra fazer os arremates, tá? Então, a gente vai precisar do isqueiro. Marcadores também, ó, inclusive esse potinho aqui é lá da Meliá, que eu recebi deles. Também vamos precisar de fita métrica pra fazer todas as medidas aí pra vocês, tá bom? Então, bora pra aula. Vamos lá, pessoal, dar início aqui ao nosso trabalho, tá? Aqui, pessoal, a gente vai fazer uma carreira, um ponto padrão e um ponto que dá muita estrutura, que é o ponto baixo duplo, que eu uso bastante aqui no canal, como vocês já conhecem. Então, vamos lá. Vou fazer aqui a minha laçada inicial, que ela não vai contar como um ponto, e eu vou fazer um total de 29 correntinhas. Essa parte, pessoal, das 29 correntinhas vai determinar o comprimento da minha base, tá? Tanto da base, aqui do comprimento da bolsa, quanto da aba. E a gente vai subir as carreiras para determinar a altura e as dobras, tá? Então, depois eu vou mostrar para vocês como fazer essa parte. Caso você queira a sua bolsa mais comprida, é só aumentar as correntinhas, tá certo? Então, vamos lá. Preciso fazer 29 correntes. Fiz aqui meu cordãozinho com 29 correntinhas, tá? Vou tirar as medidas aqui para vocês. Mas essas correntinhas vão aumentar, tá? Ó, por enquanto aqui eu tenho 17 centímetros de correntes. Mas conforme a gente for subindo as carreiras, vai subir aí mais ou menos 1 centímetro, tá certo? Não vou trabalhar aqui nessa parte do direito, tá?
que é onde temos os vizinhos, vamos trabalhar do lado avesso. Vou pular aqui a primeira alcinha, tá? Venho na segunda. Passo aqui por baixo, laço e faço um ponto baixo. Venho no próximo, laço, trago aqui pra cima, mais um ponto baixo. No próximo laço, trago aqui pra cima novamente, mais um ponto baixo, tá? E vou seguir dessa forma até o finalzinho da minha carreira, onde eu vou ter um total de 28 pontos baixos nas minhas carreiras, tá? Então, todas as carreirinhas aqui, até o teu tamanho que eu quero, sempre vamos ter 28 correntes. 28 pontos, pessoal, perdão. Uma correntinha sempre é para dar altura, tá? Então, tenham isso em mente. Fiz aqui a minha carreira, tá, pessoal? Minha primeira carreirinha, ó, de pontos baixos e fiquei com 28 pontos. Deixa eu medir aqui pra vocês verem de novo, pra ver quanto que soltou, tá? Como eu falei pra vocês, sempre aumenta mais ou menos aí 1 centímetro. Então, aqui, por enquanto, eu tenho, aí, ó, já subiu pra 18 centímetros, viu? Então, tem mais ou menos aqui 18 centímetros de comprimento, tá? Lembrando que caso você queira deixar maior, é só aumentar as correntinhas. Vou fazer aqui uma corrente e virar o meu trabalho. Então, aqui a próxima carreira, pessoal, vai ser uma carreira pegando somente nessa alcinha aqui de trás, também de ponto baixo. Entra aqui, laço, um ponto baixo. Entra aqui, laço, mais um ponto baixo, ó, somente nessa alcinha aqui, ó. A alcinha da frente fica livre e fica assim na parte da frente. Laço, um ponto baixo. No próximo laço, um ponto baixo. E eu sigo com esse mesmo processo até o finalzinho da minha carreira. E daí, na próxima carreira, a gente vai começar a trabalhar a carreira de ponto baixo duplo, tá? Porque essa carreira aqui é uma preparação para essa carreira de ponto baixo duplo. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. Também completei aqui meus 28 pontos baixos pegando nas alcinhas de trás. E agora, pessoal, eu preciso fazer uma corrente, como sempre, né? Todo finalzinho de carreira a gente faz uma corrente e vira o trabalho. Agora, a gente vai continuar pegando nessa alcinha aqui de trás, mas também nessa alça aqui de baixo, ó. Tá vendo? Essas duas alcinhas. Venho aqui, laço e faço um ponto baixo. Alcinha de trás, alcinha de baixo, laço, um ponto baixo. E aqui você já começa a pegar e sentir que tá bem mais grossinho, tá? Então, pego a alcinha de trás, a alcinha aqui de baixo, um ponto baixo, tá? E vou seguindo fazendo dessa forma, tá? Sem esquecer de pegar nenhuma alcinha. E a gente vem bem retinho aqui, tá? Toma cuidado pra não acabar fazendo isso daqui, ó. Deixar a agulha torta e pular ponto. Não, tem que ser bem retinho, tá certo? E eu vou até o finalzinho da minha carreira dessa mesma forma. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, pessoal, e aqui eu quero mostrar pra vocês que o último pontinho, as duas alcinhas ficam bem próximas, olha pra vocês verem. Ficam bem juntinhas, eu não posso esquecer de pegar elas também, tá? Que é a última aqui da minha carreira. Laço, um ponto baixo. Então, fiz aqui a minha terceira carreirinha. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. E vamos repetir esse processo, ó. A alcinha de trás e a alcinha lá de baixo. A alcinha de trás, a alcinha de baixo. E sempre a mesma quantidade de pontos, tá? E aqui vocês já conseguem ver o quanto de estrutura que está dando na nossa peça. Ó, então aqui, pessoal, eu estou fazendo a minha quarta carreira, só que a forma de contar aqui nesse trabalho vai ser diferente. Porque a gente vai contar aqui, ó, essa parte do lado direito, que vai ser aonde vai ser as carreiras de pontos baixos do avesso, tá? E esse lado, o lado do avesso, tá vendo? Por que que a gente vai fazer dessa forma? Porque essa forma do lado do avesso, do ponto baixo, ela fica mais retinha, tá? E esse lado de cá, a gente vai deixar esse degrau, ó. Tá? Então, aqui eu tô fazendo a quarta carreira, mas aqui eu estou contando somente duas, ó. Uma, duas. Pra completar a terceira carreira, eu vou ter que fazer mais uma carreirinha. Então, eu tenho que fazer 5 carreiras pra ter 3 aqui, ó. Tá? Então, essa é a regrinha que a gente vai fazer. A gente vai continuar subindo do mesmo jeito. Deixa eu só medir aqui pra vocês verem mais ou menos.
Então, aqui eu tenho 18 centímetros e meio, tá? Então, ela já cedeu mais um pouquinho, tá certo? Então, acho que agora ela vai se manter nesse mesmo comprimento aqui, nessa mesma largura que eu falo, tá certo? Vou subir aqui algumas carreiras, tá? Acho que eu vou subir umas 50, 55 carreiras, porque a gente precisa dobrar essas partes, né? E depois eu vou explicar bem certinho pra vocês como calcular a dobra, tá bom? Então, quando eu ficar com a altura que eu quero, eu volto com vocês. Então, pessoal, quase finalizado aqui o comprimento da nossa bolsa, tá? Pra gente fazer a dobra. E eu quero dar uma dica pra vocês aqui bem legal. Quando a gente chegar quase no tamanho, como eu falei pra vocês, a parte do direito da nossa bolsa vai ser a parte que está aparecendo o lado do avesso do ponto baixo, tá? Então, aqui, ó, tem uma parte do avesso, que essa aqui é a parte do direito, perdão. Só que tá vendo que tá com esse degrau? Então, eu preciso fazer mais uma carreirinha pra completar, tá? Então, ó, reparem que esse lado é o lado do direito. Então, eu vou fazer mais uma carreira pra completar aqui. Como que eu vou fazer? Vai ser um pouquinho diferente. E isso também, além de completar essa carreira do lado de cá, sem ficar com o degrau na parte do direito, a gente vai evitar o degrau do parte do avesso, pra não ficar com acabamento estranho. Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer uma correntinha e virar o meu trabalho, tá? Então, aqui agora, como que eu vou fazer pra não ficar com o degrau aqui? Eu vou pegar 3 alças. Lembra que a gente tava pegando as 2 alcinhas aqui, ó? Essa e essa alcinha. Nessa última carreira, eu vou pegar as 2 alças aqui do ponto baixo e essa alcinha da carreira de baixo. Então, eu venho, laço, um ponto baixo. Ó, dessa forma não vai ficar aquele degrauzinho aqui. Então, eu pego as 2 alcinhas desse ponto e a alcinha do ponto baixo, então, lá de baixo, né, da carreira anterior. Então, aqui, nessa última carreira, eu vou pegar 3 alças, tá? Ó, então, a gente vem pegando 3 alcinhas, porque dessa forma, eu completo a carreira do lado de lá e deixo essa parte aqui sem degrau nenhum, pra ficar um acabamento bonito, porque essa parte aqui vai ser a parte da minha aba, tá? Então, eu vou até o final, fazendo dessa mesma forma. Então, eu cheguei ao finalzinho da minha carreira, fazendo os pontos como eu falei pra vocês. Dessa forma, a gente fica sem o degrau na parte de dentro e também na parte de fora, ó, porque assim a gente completa a nossa última carreira aqui, ó, tá vendo? Então, vai ficar toda a parte da frente da minha bolsa com os pontos do lado do avesso, tá? Então, aqui está finalizada, certo? E contando aqui, pessoal, as carreiras desse lado do direito, contando aqui, ó, essas carreiras duplas completas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E subindo até aqui em cima, eu fiz um total de 57 carreirinhas, tá? Que é o tamanho que eu vou fazer a minha bolsa. Lembrando que você pode fazer o tamanho que você quiser, que eu vou explicar a parte aqui da divisão agora mesmo, tá? Só antes a gente vai tirar as medidas aqui, ó. De comprimento aqui, né, de altura, na verdade, que foi as carreiras que a gente subiu, por isso que eu falo altura, eu fiz um total de 45 centímetros, tá? E de largura, a gente se manteve aqui com 18 centímetros e meio, tá? Quase 19 centímetros. Aí. Então, esse foi o tamanho final aqui, ok? Então, agora eu já posso cortar aqui o meu fio. Depois a gente vai arrematar aquela pontinha ali, tá? Como eu falei pra vocês, essa é a parte da aba. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai dividir aqui essa parte. Então, por isso que vocês têm que ter em mente aí quantas carreiras vocês querem, qual que vai ser a medida da bolsa de vocês, tá? Então, vou cortar aqui o meu fio. Deixar aqui uma pontinha. E queimar aqui com o lado da chama azul, só pra não repuxar. E vou puxar toda essa pontinha aqui pra fora, depois a gente arremata, tá? Então, vamos lá, pessoal. Agora, a gente vai marcar aqui a parte da lateral, tá? E aqui também a gente já vai ver mais ou menos como que vai ficar a nossa bolsa, tá? Então, aqui a gente vai definir a parte da altura da bolsa, a altura e a largura
da nossa lateral, tá certo? Aqui que eu vou fazer, ó. A gente vai sempre dividir na mesma direção. Eu vou contar aqui 15 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. A 15ª eu venho e marco, ó, na perninha do ponto baixo aqui da carreira. Depois disso, eu vou marcar a outra parte, porque aqui vai começar a minha lateral. Então, eu vou marcar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou marcar aqui 9 carreirinhas. Então, vai ser aqui 9 pontinhos nessa parte aqui da lateral, tá? Então, aqui é a parte da lateral e aqui é a parte da altura. Então, se eu marquei aqui a carreira número 15, eu tenho 14 carreiras de altura aqui da primeira parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, ó, tá vendo? Então, aqui desse lado também eu vou marcar 14 carreirinhas, só pra gente ter uma noção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Porque aqui eu vou saber exatamente aonde vai finalizar a parte da minha costura depois e aonde vai iniciar a parte da minha aba. E aqui eu vou repetir esse processo desse mesmo lado, ó. Eu tenho que seguir a mesma carreira. Então, eu tenho essa carreira aqui, que é a carreira de número 15, e eu tenho que marcar ela aqui, ó. Só que se vocês olharem aqui, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Desse lado de cá, as carreiras são completinhas. Desse lado de cá, se vocês verem, o último ponto, ele não é completo. Ele tem uma perninha, um nozinho e uma outra que sobe mais ou menos aqui pra cima. E aqui parece também outras carreiras, só que é do parte de cá, tá? Então, aonde eu vou marcar aqui, ó? Eu vou marcar, ó, bem no pezinho desse ponto baixo aqui, dessa carreira, que é onde eu preciso marcar. Porque eu tenho que marcar paralelo aqui. Então, perto desse pezinho, eu forço aqui a minha agulha e sai essas duas alcinhas aqui. E além de ser aonde eu vou marcar para me ver, vai ser também aonde eu vou marcar para começar essa carreira, tá? Então, eu marco aqui, também vou marcar 9 carreirinhas aqui nessa parte da lateral, tá? A gente segue aqui paralelo, ó. Essa carreira, eu venho aqui retinho e coloco meu marcador também aqui, ó. Na mesma carreirinha, e eu vou marcar exatamente aqui. E desse lado de cá, a mesma coisa, ó. Essa carreira e marco aqui. Eu tô dando zoom, pessoal, pra vocês conseguirem ver bem, pra vocês não terem dúvida, tá? Porque, querendo ou não, como eu falei pra vocês, vai ser aqui exatamente aonde a gente vai fazer os pontos, tá? Ok, marcada aqui essa parte da lateral, lembrando que se você quiser fazer uma outra quantidade, não tem problema. A única regra é que você tem que definir aqui a parte da largura e deixar a mesma quantidade aqui da parede pra cá e a parede pra cá. E esse restante vai ser da minha aba, tá? E agora eu vou fazer um vinco. Antes de chegar no meu marcador, ó, que vai ser exatamente aonde a gente vai fazer a nossa... Eita, peraí que eu tô do lado errado. Aí, esse lado aqui, ó, a gente tem que sempre visualizar do lado do direito, tá? Então, aqui, ó, antes do meu marcador, que esse marcador aqui vai ser aonde a gente vai fazer a nossa lateral. Então, antes de chegar nele, eu venho e faço um vinco, ó, entre essas carreiras, ó. A carreira do marcador é essa, e eu vou fazer um vinco antes. Essa é a primeira parede. Depois desse marcador, aqui, eu vou fazer o vinco, porque essa parte aqui vai ser onde a gente vai fazer a lateral, ó. Aqui, nesse caso, vai ser depois do marcador. Só pra gente ter uma ideia, ó. A parte da base. E depois do marcador, eu venho também faço um vinco, porque aqui vai ser a marcação que eu sei que vai ser depois da minha aba, ó. Então, a minha bolsa vai ficar mais ou menos assim, tá? Não está 100%, porque querendo ou não, eu ainda não finalizei, ó. Então, ela provavelmente vai ficar mais ou menos assim, tá? A gente ainda vai fazer a lateral e depois vai fazer a costura. Então, provavelmente essa aba vai subir um pouquinho, só que ela não pode subir muito, tá? Porque como o destaque aqui
é pro nosso laço, eu preciso que esse laço fique mais aqui nessa parte de baixo. Eu só vou reservar um espacinho aqui para pôr a minha etiqueta. Então, o grande destaque tem que ser essa parte aqui, tá certo? Então, como eu falei para vocês, caso vocês queiram mexer aqui, pode mexer também, tá? E fazer conforme o gosto aí de vocês, ó. Então, a minha vai ficar mais ou menos assim. Tá certo? Então, agora vamos para nossa lateralzinha aqui, tá? Outra coisa muito importante, eu vou manter esses marcadores aqui. E agora a gente vai começar a trabalhar a primeira lateral da mesma forma que a gente trabalhou em todo o corpo da bolsa. Queimei aqui a pontinha. E aqui, pessoal, também com a mesma premissa do nosso ponto, a parte que vai ficar para fora é a parte do ponto do lado avesso. Então, eu vou começar a trabalhar do lado direito aqui, ó, tá vendo? A gente sempre vai começar aqui a trabalhar do lado direito. Então, aqui eu preciso visualizar certinho aonde eu preciso entrar. Porque, querendo ou não, a gente estava usando como base esse lado da frente, ó. Então, aqui, se eu olhar... Eu vou começar desse lado aqui, que é o mais dificinho pra vocês enxergarem, né? Caso vocês tenham dúvidas. Só que aqui, ó, desse lado de cá, é diferente. Tá vendo que tá diferente? Então, eu tenho que exatamente trabalhar no local mais baseado nessa parte aqui da frente, tá? Então, lembrando, vou começar do lado do avesso, porque a minha primeira carreira de ponto baixo sempre começa do lado direito e vai ficar certinho do outro lado de lá, tá? Outra coisa também aqui, vou deixar uma ponta já para fazer a união desse primeiro lado. E depois a gente deixa um pedaço para fazer a união desse lado de cá, tá? Não precisa ser muito. Ó. E aqui agora, antes da gente iniciar o nosso processo, eu preciso formar a alcinha desse ponto, do primeiro pontinho aqui desse primeiro ponto. Porque se eu começar com correntinha, não vai formar a alcinha em cima. Então, como que eu faço? Ó. Deixei aqui o fio como se eu fosse fazer uma laçada inicial, passo a minha agulha aqui por baixo e vou entrar aqui aonde está meu marcador, porque eu sei que é exatamente o primeiro lugar que eu preciso trabalhar, tá? Então, ó, entro aqui, laço esse meu fio, trago aqui pra cima, ficando com duas alcinhas na agulha e fecho aqui, ó. Deixa eu tirar esse marcador, porque agora eu não vou precisar mais dele, ó. Então, se vocês olharem, o meu primeiro ponto já tem a alcinha aqui em cima. Deixa eu abaixar um pouco para vocês conseguirem enxergar melhor. Aí, tá vendo? Então, vamos lá fazer de novo, porque agora eu já sei aqui exatamente onde eu preciso trabalhar. Então, eu entro aqui, passo por baixo dessa agulha e vou ver aqui exatamente onde estava o marcador, ó. Entro aqui, laço, trago esse fio pra cima, duas alcinhas na agulha, laço e fecho. Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto. Agora, eu vou dar uma olhadinha pra esse lado de cá, ó, e ver exatamente onde eu preciso sair. Como eu falei pra vocês, a gente vai trabalhar um ponto por carreira. A próxima carreira é essa daqui. Qualquer coisa, vocês podem fazer o quê? Pegar uma agulha aqui pra ajudar vocês, ó. Então, se é essa carreirinha aqui, ó, eu já fiz o primeiro ponto dessa, eu preciso trabalhar nessa. Eu vou vir aqui com a minha agulha no lugarzinho que eu preciso, que vai ser exatamente aqui que eu preciso entrar, ó. Viro o meu trabalho. Lembrando que o fiozinho aqui, a gente vai deixar pro cantinho. Viro aqui meu trabalho e, ó, aqui eu preciso entrar pra fazer o meu ponto, tá vendo? Mas, se vocês repararem bem, o local que eu preciso fazer esse ponto aqui é entre uma carreira e outra desse lado de cá, ó. Ó, então, eu fiz o primeiro ponto entre essa e essa carreira e essa. Então, esse outro espaço é o local que eu preciso fazer o próximo ponto, tá? Mas lembrando, caso você tenha alguma dúvida, é só você dar uma viradinha aqui no trabalho e olhar, ó. Essa é a próxima carreira. Ó, tomando cuidado aqui também com um pequeno detalhe. Tá vendo que os dois primeiros pontos eu não peguei essa alcinha e esse eu acabei pegando a perninha desse ponto. Então, eu vou desmanchar porque eu não preciso pegar essa perninha. Eu preciso que fique com um resultado bem bonito aqui, ó.
Então, eu vou entrar aqui e pegar somente as alcinhas que mencionei, ó. Sem pegar essa perninha. Mas tem que pegar duas alcinhas pra ficar bem firme, que são aquelas alcinhas que eu mostrei pra vocês. Laço, um ponto baixo. Venho aqui entre essa carreira e essa, forço aqui a minha agulha. Mas sem pegar a perninha do ponto de lá. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4. E eu sei que são 9. 5. 6. 7, ó, olhando pra ver se eu não tô pegando a perninha do ponto, que eu falei pra vocês, ó, não tô pegando. 7, entre uma divisa e outra. 8, e aqui agora, aonde tá o meu último marcador, que vai ser o 9º ponto. E 9, tá? Então, olhando desse lado de cá, exatamente do jeito que eu falei pra vocês, tá? E aqui agora, pessoal, a sequência é a mesma que eu fiz no corpo da bolsa, tá? Vou fazer aqui uma corrente, viro o meu trabalho. E essa próxima carreira vai ser pegando uma alcinha, somente a alcinha de trás aqui, ó. E eu repito aqui 9 pontos baixos. Fiz aqui os 9 pontos baixos, lembrando aqui da primeira alcinha do ponto, ó, tem que estar os 9 pontos baixos. E por isso também que eu preciso fazer aquele primeiro pontinho aqui com aquela alcinha de cima. Uma corrente, viro o meu trabalho. E a partir de agora, eu vou pegar a alcinha de trás e a alcinha lá de baixo, tá? Então, eu sigo aqui pegando essas duas alcinhas. Ó, do mesmo jeito que a gente fez no corpo da nossa bolsa, tá? E a gente repete o processo. Correntinha, vira o trabalho. Essa parte é bem rapidinho, tá? De fazer. Ó. Quantas carreiras que eu preciso fazer agora? Você vai fazer a mesma quantidade de carreiras que você deixou separado aqui para essa parte. A gente fez aqui, deixou um total de 14 carreiras, né, para a altura. Então, eu também tenho que completar 14 carreiras, ó. Então, aqui eu completei a primeira, levando em consideração os pontos baixos do lado avesso, ó. Então, eu fiz aqui a primeira e agora eu estou fazendo a segunda. Então, quando eu tiver essas 14 carreiras completinhas, eu venho aqui mostrar para vocês. Então, pessoal, subi aqui as minhas carreiras, tá? Lembrando que a gente precisa de 14, né? Por conta das 14 aqui. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E falta a 14ª para completar aqui. E eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz na última carreirinha aqui do corpo, tá bom?
pegando as 3 alças. Então, aqui eu faço, antes de tudo, uma corrente pra subir. E agora, eu viro aqui o meu trabalho. Então, do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês, aqui nessa última carreira eu tenho que pegar as 2 alcinhas e a alcinha lá de baixo, tá? Dessa forma, a gente evita aquele degrauzinho aqui nessa última etapa, tá bom? Pegando aqui essas alças e a gente acaba completando aqui essa última carreira, porque eu preciso de 14 carreiras de pontos baixos, tá? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui é que a gente precisa ter as 14 completinhas. E sempre do lado correto. A gente sempre conta do lado direito, ó. Então, aqui cheguei, na última eu venho e faço um ponto baixo, ó. Aqui o lado de dentro, né? Então, a minha primeira carreira de ponto baixo aqui do lado de dentro ficou do lado direito, e essa última aqui também. E desse lado de cá, agora sim, eu tenho as 14 carreiras completas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, tá? E aqui eu tinha deixado a pontinha pra unir esse lado, e agora eu preciso deixar uma outra ponta pra unir esse lado de cá, tá? Então, aqui eu vou cortar um pedaço do fio. Queimo com o lado da chama azul. E puxo toda essa parte aqui pra frente, ó. Depois a gente vai unir aqui, certo? E agora eu tenho que repetir esse mesmo processo, só que do lado de cá, tá? Então, lembrando, preciso iniciar na parte de dentro, ó. E aqui fica mais fácil pra gente ver, porque aqui eu consigo ver exatamente as perninhas das carreiras, tá? Tá vendo? Então, aqui é o primeiro local que eu preciso começar essa carreirinha. Lembrando que eu tenho que deixar a ponta... Gente, olha o rendimento desse fio. Vai sobrar fio ainda pra gente fazer outras coisas, tá? Eu tô abismada. Deixo a ponta pra fazer a união desse lado de cá. E inicio da mesma forma. Fazendo um ponto pra cada carreirinha, ó. E aqui eu vou pegar as 2 perninhas do ponto baixo, porque eu preciso que fique bem firme, tá? Então, eu preciso pegar essas 2 perninhas aqui, ó. E eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz do outro lado, tá? Do mesmo jeitinho, fazendo as minhas carreirinhas e até eu ter também as 14 carreiras desse lado de cá, tá certo? Então, quando eu finalizar aqui, eu venho pra mostrar pra vocês a união das laterais. Então, pessoal, eu já costurei aqui, já fiz as 2 laterais, tá? Como eu mencionei com vocês, ó. Então, já estão feitas as 2. E agora, o que a gente tem que fazer? Antes de eu fazer a união, já para facilitar esse processo, eu vou colocar as bailarinas, tá? Então, os processos a gente já faz. Lembrando, pessoal, que para você que quer colocar forro nessa bolsa, eu já tenho o tutorial do forro, tá? Um forro bem simples de fazer, que eu vou deixar na descrição para vocês, tá certo? E fora como a gente vai utilizar bastante ferragem, né? Suporte de alça e tal. Então, para ficar com um acabamento bem bonito, a gente vai fazer o forro depois. E eu já tenho essa aula feita à parte para vocês, tá certo? Para começar, eu tenho que ver qual que vai ser o lado que a gente vai aplicar as bailarinas, né? Que é do lado direito aqui, ó. Então, eu tenho que posicionar nessa parte aqui. Caso vocês queiram colocar somente 2, ó. Então, eu tenho 9 carreirinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 carreiras. Então, eu posso colocar entre 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4. Então, eu posso pôr nesse meio aqui, tá? Se vocês quiserem posicionar somente 2, tá?
Nesse caso aqui, como eu falei pra vocês, então aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nesse caso aqui, a minha base, ela tá bem larguinha, tá vendo? A minha lateralzinha aqui. Então, em vez de aplicar somente 2 bailarinas, eu vou aplicar 4, tá? Pra ficar mais bonitinho. Mas se você tá fazendo uma lateralzinha aqui, essa parte da lateral mais fininha, aplica somente 2, tá bom? Então, peguei aqui mais 2, então a gente coloca separada aqui, ó, na mesma direção, ou um pouquinho mais pra beiradinha, ó. Aqui. Ó, tá praticamente aqui, ó, entre a primeira e a segunda carreirinha. E aqui também, ó, entre a primeira e a segunda. E eu aplico aqui, ó, sempre na mesma direção. A vantagem é que, como a gente tem tudo bem demarcado aqui, essas carreiras, é bem fácil de visualizar, tá? Vai ficar mais ou menos aqui. Caso você queira deixar mais juntinho, também pode. Caso você queira deixar mais separado, também pode, tá? Vou posicionar aqui as minhas bailarinas. Ó, então, pessoal, posicionei aqui as bailarinas. E daí eu venho com um alicate. Ó, vamos vir com um alicate aqui na parte de baixo. E abrir essas perninhas. Caso vocês consigam puxar aqui, dividir aqui as perninhas, ó. E passar uma alcinha por dentro, melhor ainda, tá? Porque dessa forma vocês conseguem dobrar pra dentro essas perninhas. Caso vocês não consigam, é só puxar pra fora, ó. Então, eu venho aqui, puxo uma perninha. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês conseguirem ver melhor, ó. Bem aqui. Aí, ó. Quando você deixa um fiozinho aqui nessa parte entre as perninhas, você acaba conseguindo travar pra dentro essas perninhas, sabe? Ó. E acaba tendo uma separação aqui entre elas. Mas caso você não consiga, não tem problema, tá? Ó, eu dobro pra dentro. Se você não conseguir essa divisão, é só você dobrar pra fora, tá? Então, você divide aqui as perninhas ao meio e traz elas assim. Abre bem as perninhas aqui. Pra fora, no caso, tá? Ó. Ficando assim. Então, vocês podem fazer dos dois jeitos, ou pra dentro ou pra fora. Qual você achar melhor, tá? Vou prender aqui essas outras duas bailarinas aqui e já venho mostrar pra vocês. E ficou assim as bailarinas na parte de baixo, tá? E agora vamos pra união das laterais, tá certo? Vou mostrar pra vocês de um lado, deixa eu ver qual que é aquele lado que é mais dificinho de enxergar. Na verdade, todos os lados aqui dá um pouquinho. Ó, vamos começar por esse lado daqui, tá? Então, vou pegar minha agulha de tapeceiro, passar aqui o meu fio na agulha, ó, e dobro aqui, tá? E lembrando que a gente tem que separadinho a mesma quantidade de carreiras, né? Então, aqui eu tenho 14 carreiras e aqui também eu tenho 14 carreiras. Então, eu tenho que juntar uma carreira com a outra, ó. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Aqui onde tá meu marcador, eu venho pegando as duas perninhas desse ponto e puxando pra cá, pra dentro.
Só que eu vou sair bem nessa mesma carreirinha desse lado de cá, porque até então eu só puxei o fiozinho, ó. Então, eu venho bem aqui, ó, bem nessa carreira. Agora, eu vou juntar as outras duas carreirinhas. Esse lado de cá, pessoal, como eu falei pra vocês, é o ladinho que as carreiras são meio que incompletas, tá vendo? Então, aqui agora eu vou começar unindo essa carreira aqui, que essa já juntou com essa. Eu vou vir nessa carreira, ó, do lado de cá, já puxando pra essa aqui de baixo, ó. Então, eu venho por trás até sair atrás da perninha que está pela metade, como eu falei pra vocês. E puxo aqui, ó. Puxei de novo. Então, eu já uni aqui duas carreiras, ó. Essa com essa e essa com essa. Dá um zoom aqui também. Então, é pra vocês verem, já uni essa com essa e essa com essa. Agora, eu tenho que vir nessa e nessa. Então, eu venho aqui pegando essas duas perninhas do lado de cá. Deixo esse fiozinho pra fora e já venho atrás da correspondente, ó. Que esse lado de cá é a carreira que só tem uma perninha, então eu venho por trás. Venho, puxo pra cá. Tá? Então, já uni uma, duas, três carreiras. Aqui também, uma, duas, três. Certo? Ó. Então, a gente vem unindo certinho. Daí, agora eu venho unindo essa e essa. Então, eu desço aqui fazendo essa união bem tranquilamente, tá? A gente vem unindo uma carreira de cada lado, porque, como mencionei, a gente já tem as carreiras definidas aqui, que a gente já fez tudo bem certinho, tá certo? Essa com essa. E eu desço até a parte de baixo, fazendo essa mesma união, unindo todas as carreiras. Chegando aqui na parte de baixo, pessoal, só falta a minha última carreirinha para unir, ó, que é essa primeira. E aqui também só falta a última. Então, eu não posso esquecer aqui, opa, dessa união, tá? Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. E provavelmente aqui vocês vão ter que pegar a perninha de fora, porque essa parte de baixo a gente ficou com uma carreira normal, digamos assim, né? Porque ela não ficou com a carreira dupla, tá? Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, próximo de onde eu levei o fio, como esse meu fio, ele é bem discretinho, não aparece. Porque eu tenho que trazer essa ponta aqui pra dentro, tá? Ó, puxo aqui pra dentro. Vou dar uma entortadinha aqui pra dentro só pra mostrar pra vocês. Agora, eu venho aqui e vou passar por algumas partes. Algumas pontas. Já aproveitando que eu tô com a minha agulha de tapeceiro aqui, ó. Ajusto bem. Corto um pedacinho, não muito rente. E com a chama do lado azul, eu venho, dou uma queimadinha e aperto aqui. Pra fazer o arremate. Me certifico também que tá bem firme. E prontinho. A primeira parte de uma das laterais já está finalizada. Agora, eu venho pra cá. E agora, eu faço, pessoal, a outra costura dessa parte de cá de cima, ó. Por quê? Porque aqui agora, pra descer, eu também fico mais fácil pra mim fazer o arremate. E daí, na hora que eu for fazer as outras costuras, o arremate vai ficar nessa parte de cima, então eu não vou precisar desvirar a minha peça, tá? E aqui agora, pessoal, é a mesma sequência, como falei pra vocês, a gente sempre vai unir uma carreira com a outra, tá? Do mesmo jeito que eu já mostrei pra vocês aqui, ok? Ó, então aqui também, do mesmo jeitinho que eu mostrei, tá bom? Uma carreirinha por vez.
certo? E quando eu tiver com as laterais bem costuradinhas, eu venho pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. Então, vamos lá pra nossa telinha aqui, pessoal. Vou fazer a minha laçada inicial. Eu já vou mostrar pra vocês como que vai ficar ali na aba, tá? Porque a gente tem que fazer um pouquinho maior que a aba pra ficar bem bonito o laço na frente. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um cordão com múltiplos de 5 mais 1, tá? Então, pra dar certinho, caso você queira fazer uma outra quantidade, tenha isso em mente. As correntinhas têm que ser múltiplos de 5 mais 1. Então, no caso aqui, eu vou fazer 40 correntinhas, né? Que são múltiplos de 5. E colocar mais uma pra dar certinho a contagem. Então, vou fazer aqui 41 correntes. Então, pessoal, agora vamos dar início à parte da tela, né? Deixa eu só medir aqui pra vocês verem. Agora ela fica um pouquinho maior, mas depois ela acaba encurtando um pouco, tá? Por enquanto aqui eu tenho 24 centímetros de correntinhas, tá? Depois que eu fizer a primeira carreira, eu mostro pra vocês ali na aba. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou virar o meu trabalho e, diferente do nosso primeiro trabalho, eu não vou pular a primeira correntinha. Aqui mesmo, nessa primeira corrente, eu venho e faço um ponto baixo. Entro aqui e faço o primeiro ponto baixo. Agora, eu faço 5 correntes. Fiz aqui as 5 correntinhas e agora eu vou pular 4 pontos de base, ó, essas 4 alcinhas. Essa aqui foi a primeira que eu trabalhei. Vou pular aqui 1, 2, 3, 4 e venho na quinta. E faço um ponto baixo. E agora, repito o mesmo processo. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4. Na quinta alcinha, eu venho e faço um ponto baixo. Ó, então, fiz aqui 2 alcinhas. Tá vendo porque eu falei pra vocês que vai diminuindo, ó? Vai ficando essas argolinhas. De novo. 1, 2, 3, 4 e 5. Pulo aqui 1, 2, 3, 4. Na quinta eu entro e faço um ponto baixo. E eu vou repetir esse processo até o finalzinho ali da minha carreira. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora vamos para a oitava e última, tá? Fiz as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E a última é onde eu preciso fazer o meu ponto baixo. Entro aqui, laço e faço um ponto baixo. E vai ficando dessa forma assim, tá? Ó, pra vocês verem. Ela dá uma leve diminuidinha. Ficou com 21, tava com 25, lembra? E aqui eu vou colocar na aba pra vocês verem. Falta arrematar aqui essa pontinha ainda. Ó, precisa ter ser um pouquinho maior, tá? Porque como a gente vai franzir essa parte aqui do meio, eu não posso fazer muito justinha. Então, tem praticamente um dedo pra cada lado aqui, tá? E agora, a gente vai subir até ter o tamanho da aba, tá? Eu vou deixar um espacinho aqui, que provavelmente eu vou fazer uma alça pra pôr aqui. Então, provavelmente vai ser daqui pra baixo o laço, tá certo? Então, vamos lá, porque a gente vai ter que intercalar com 2 carreirinhas. Como a gente faz esse pontinho aqui, que fica parecendo leves montanhas, eu preciso intercalar para sempre estar com 8. Então, aqui nessa próxima carreira, eu sempre faço meio motivo e faço 7 aqui no meio, para sempre completar os 8 motivos aqui iguais. No início da próxima carreira, eu vou manter aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Eu venho nessa alça e faço um ponto baixo bem no meio. Tá? Depois a gente vai trabalhar em cima dessa daqui. E continua a sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui na minha próxima alcinha, laço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Venho na próxima alcinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Venho na próxima, um ponto baixo, tá? E assim eu vou fazer até o final da minha carreira. Chegando aqui no finalzinho da minha carreira, ó, fiz aqui as 5 correntinhas e eu vou trabalhar nessa alcinha aqui, ó. Só que eu não posso finalizar desse jeito, ó, porque eu preciso completar
os 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu tenho meio motivo. Então, eu tenho que fazer mais meio motivo para dar certinho aqui. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, laço o meu fio, e em cima do ponto baixo que eu fiz da carreira anterior, eu venho e faço um ponto alto, ó. Pego em cima dessas duas alcinhas do ponto baixo que eu fiz na carreira anterior, laço, trago aqui pra cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Então, aqui completou, porque eu fiz meio motivo aqui e meio motivo aqui, certo? Então, agora a gente vai repetir a carreira de baixo. Faço uma corrente para dar altura, viro o meu trabalho, e aqui em cima do meu ponto alto, eu tenho que fazer o meu ponto baixo, porque foi a primeira coisa que eu fiz aqui na primeira carreira. Venho aqui e faço um ponto baixo. E agora, repetição de novo. 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Venho na próxima alcinha e faço um ponto baixo aqui no meio. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui no meio, mais um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no meio, mais um ponto baixo, tá? E a gente vai fazendo esse processo até o finalzinho aqui, e aqui vai ter uma mudancinha. Cheguei aqui no final da carreira, eu venho e faço de novo as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Só que aqui, pessoal, ao contrário desse início aqui, que a gente tinha o ponto alto, aqui a gente tem as correntinhas, né? Aqui eu fiz as 5, só que como eu falei pra vocês, era meio motivo. 2 correntes dessa daqui estão fazendo a vez do meu ponto alto. Então, eu vou vir aqui, ó, na primeira, na segunda corrente, eu entro e faço um ponto baixo. Ó. E assim a gente completou. Vamos lá de novo fazer essa carreira do meio aqui. Faço 1, 2 correntinhas pra dar altura e ser um ponto meio alto depois. E faço as 3 do meio motivo. 1, 2, 3, 4, 5. Viro meu trabalho, venho nessa alcinha e faço um ponto baixo. E vamos repetir o mesmo processo. 2, 3, 4, 5. Até o finalzinho. Cheguei aqui no final da carreira, agora eu vou fazer aqui 3 correntinhas, 1, 2 e 3, laço o meu fio e vou vir aqui em cima do meu primeiro ponto alto que eu fiz da carreira anterior. Entro aqui, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Então, a gente vai intercalando dessa forma, tá? Vamos ver aqui na aba de novo. Ó. Então, como falei pra vocês, sobra um pouquinho. E aqui também eu tenho que dar uma alturinha a mais, pra na hora que a gente franzir ficar bem bonito, tá certo? Vou repetir essa sequência aqui, vou ver quantas carreiras eu vou fazer e já venho mostrar pra vocês. Já fiz aqui a telinha, pessoal, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 carreirinhas, tá? Ficou um pouquinho acima aqui, ó, quase completou toda a aba, mas ela vai diminuir, tá certo? E agora eu preciso fazer, ó, já cortei meu fio, porque pra ficar com um resultado bem legal, eu vou costurar com a agulha, com a linha transparente, aquela linha de nylon, sabe? Pra ficar bem invisível e o acabamento bem bonito. Então, agora eu só preciso fazer umas carreiras de ponto baixo centrado pra gente vir aqui e dobrar esse laço no meio, ó. Então, a gente vai fazer pra colocar aqui. Então, vamos lá, pessoal, fazer aqui essas carreirinhas que eu falei pra vocês. Eu vou fazer de ponto baixo centrado porque fica mais firme, tá? Não fica tão solto o laço daí. Vou fazer aqui um total de 15 correntinhas. Laço meu fio, laçada inicial e 15 correntes. 1, 2, 3. Então, eu fiz aqui as 15 correntinhas, tá? E agora, a gente também vai virar o nosso trabalho
Isso daqui vai determinar a altura, tá? Então, vocês têm que ver quanto que vocês fizeram, porque se ficar sobrando, vai ficar frouxo lá. Se a gente quer que ele fique bem certinho, bem justinho. Então, ó, tem aqui o lado direito, vira o meu trabalho. Vamos trabalhar também do lado avesso. Pulo a primeira alcinha, venho na segunda e faço aqui um ponto baixíssimo. Venho no próximo, laço um ponto baixíssimo. Próximo, laço mais um ponto baixíssimo. E vou fazendo isso até o finalzinho, a gente vai ficar com um total de 14 pontos baixíssimos. Finalizei aqui a minha carreira de ponto baixíssimo, a primeira, deixa eu medir aqui pra vocês também. Ó, então aqui eu fiquei com 8 centímetros de comprimento, tá? Vou fazer aqui uma corrente e virar o meu trabalho. A partir de agora, a gente vai fazer os pontos baixíssimos pegando somente na alcinha de trás, ó. Então, eu vou vir aqui, essa aqui é a corrente, venho no ponto baixíssimo, alcinha de trás, opa, alcinha de trás, laço um ponto baixíssimo. No próximo, laço um ponto baixíssimo, ó, sempre nessa alcinha de trás. E aqui também eu tenho que ter 14 pontos baixíssimos, tá? Deixa eu caminhar até o finalzinho ali, porque o último sempre fica bem escondidinho. E se a gente não se atentar, a gente acaba pulando ele. Ó, então aqui o último, essa é a correntinha, esse é o último ponto baixíssimo. Eu tenho que entrar aqui e fazer o meu último ponto baixíssimo. Uma corrente, vira o meu trabalho. E sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho de base, pegando somente na alcinha de trás aqui, tá? Sempre nessa alcinha aqui de trás. E aqui a gente vai seguindo, crescendo a quantidade de carreiras que a gente quer que fique de largura ali no nosso laço, ó. Aqui, o último ponto baixíssimo, ele geralmente fica mais escondidinho e eu não posso esquecer de trabalhar nele, tá? Sempre tem que trabalhar nele. E sempre 14 pontos baixíssimos em cada carreira. Vou seguir mais um pouquinho aqui e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, segui aqui fazendo as minhas carreirinhas, tá? Não sei contar pra vocês ao certo aqui quantas carreiras eu fiz, mas eu vou medir aqui quanto que ficou de alturinha aqui, ó. Ficou com quase 4 centímetros, tá? E aqui eu vou cortar, na verdade eu já cortei aqui meu fio com um pedaço bem legal, porque isso daqui que a gente vai utilizar pra fazer a costura do nosso laço, tá? Vou puxar tudo aqui pra fora. E já vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro pra gente fazer a parte ali do laço. Então, eu peguei aqui a minha telinha, tá? Deixa eu até medir pra vocês aqui, que eu acho que eu não medi quanto de altura. Deu aqui mais ou menos 13 centímetros, só que essa telinha, ela é bem elástica, então não dá pra falar exatamente quanto que subiu de altura. Agora, pra vocês verem como essa parte aqui da lateral fica mais baixinha do que o meio, né? Porque, como falei, ela é bem elástica. Então, vamos lá. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar bem no meio, ó, pego bem no meio e dobro aqui, ó. Faço essa dobra assim, tá vendo? Vou pegar aqui minha agulha de tapeceiro, passo o fio aqui, porque a gente vai colocar aqui, ó. Eu venho, coloco essa parte aqui, abraçando essa parte do meio, ó. E vou virar aqui atrás. Vou acertando aqui, e eu vou fazer essa costura pegando somente aonde tá o ponto baixíssimo, tá? Então, ó, como eu falei pra vocês, tem que ficar bem justinho. Então, eu venho intercalando, passando aqui pelas alcinhas. Como essa parte vai ficar na parte de trás, não tem uma regra clara da onde entrar ou sair. A única coisa que eu preciso fazer é juntar tudo. Então, eu entro aqui,
puxo até ajustar bem essa partinha aqui do meio, ó. Que são essas tirinhas aqui, tá vendo? Então, venho costurando aqui. Até juntar bem. E eu posso passar essa costura várias e várias vezes, tá? Ó, desci uma vez, eu posso voltar fazendo outra costura. Só pra ficar mais firme. E daqui a pouquinho a gente vai acertar esse laço. Opa. Ó. E ficou assim. Agora, eu preciso ir acertando essa parte. Eu venho abrindo aqui. Até ficar da forma que eu quero, tá? Ó. Então, ficou assim o laço, tá? A hora que a gente for costurar, como eu mencionei com vocês, eu vou costurar com uma agulha, uma linha transparente. Então, eu vou costurar dando uma leve aberturinha aqui, assim. Ou, o que que eu posso fazer? Dar uma leve dobradinha e costurar um pouquinho pra dentro, pra ela ficar mais plana, que é o que eu vou fazer. Ou caso você não queira fazer dessa forma, você pode costurar aqui. E pra não ficar solta essa parte do meio, você vem e passa uma costurinha com a própria agulha que eu vou mostrar pra vocês aqui nessa parte central, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou arrematar todas essas pontas, porque o laço já está prontinho pra gente aplicar na nossa bolsa. Só que antes de eu fazer essa aplicação, eu já vou costurar principalmente o botão imantado da parte da aba pra não me atrapalhar depois, tá? E também já vou aproveitar e pôr o suporte de alça. Que eu mostrei pra vocês. A gente vai pôr nessa lateralzinha aqui também, ó. A gente vai fazer todo esse processo junto. Então, daí vocês vão ver como que vocês querem colocar. Se vocês querem deixar assim, em pé ou deitadinho assim, ó. Então, vocês vão ver aí qual o jeito que vocês preferem. Se é deixando assim ou assim. Aí é só empurrar as perninhas pra fora, do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês com as bailarinas, tá? E fechar aqui as travinhas. Vou fazer todo esse arremate aqui e já venho mostrar pra vocês como que a gente vai costurar o botão imantado. Ó, pessoal, então já costurei, né, as laterais, já arrematei tudo certinho aqui, já coloquei o suporte de alça e agora vamos pro botão imantado, como já havia mencionado com vocês. A parte principal que eu vou colocar aqui é pra não atrapalhar na hora que a gente for costurar o... Se a gente costurar o fecho primeiro, perdão, se a gente costurar o laço primeiro, depois pode ser que dê um trabalhinho pra gente costurar o botão imantado. Então, por isso que eu já vou costurar ele antes de colocar o laço, tá? E é super simples, pessoal, porque querendo ou não, essa parte tá solta, né, essa abinha. Então, por isso que eu já vou mostrar pra vocês aqui. A única coisa que eu preciso costurar é exatamente na mesma distância aqui, os dois, né? Porque a gente vai costurar dois botões imantados. Por que que eu gosto de costurar dois? Como aqui é uma aba, se eu costurar só no meio, aqui, ó,
essas partes vão ficar assim, ó, abrindo. Então, por isso que eu vou procurar costurar um botão em cada cantinho pra manter essa aba bem fechadinha, tá? Então, por isso que eu vou costurar dois. Caso você queira costurar só um no centro, não tem problema. Mas eu acho que vai ficar mais fechadinho aqui no... costurando dois botõezinhos imantados. Ó, essa parte achatadinha sempre é na aba, tá? Na parte que abre. E, ó, eu vou deixar na mesma altura, ó. Tá ficando um ponto aqui pro lado e uma carreira aqui embaixo. E aqui tem que ser a mesma coisa, na mesma distância, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês um lado e vocês vão costurar o outro. Então, pessoal, eu gosto muito de costurar botão imantado. Eu acho mais fácil, na verdade, porque gostar é uma palavra muito forte. De costurar botão imantado em fio náutico. Fio náutico não, gente, em fio de poliéster, porque tá vendo que ele tem umas leves perfuraçõezinhas? Então, isso acaba facilitando esse processo pra gente, tá? Porque a linha acaba se escondendo melhor. Eu até tinha falado pra vocês que eu ia costurar o laço com a linha transparente, mas eu vou mostrar pra vocês como costurar. Tem como costurar o laço com uma linha com cor, né, que é a mesma linha que eu uso para costurar o botão imantado, sem aparecer essa linha, tá? Caso você tenha as duas aí, maravilha. Se não, você consegue com somente uma, ok? Então, vamos lá. Para começar, eu tenho que vir numa partinha de baixo para esconder esse nozinho. Então, eu venho aqui, ó, por baixo de algum pontinho e saio no meio dessa alcinha aqui, ó. Tá? Laço e trago aqui pra cima. Puxei tudo aqui pra cima, essa linha. Agora, segurando aqui, eu vou descer com essa minha linha lá pra baixo, ó. Aqui pra frente da aba, cuidado com o dedo. Dou uma leve seguradinha aqui e trago aqui pra frente. A única coisa que eu tenho que fazer é esconder entre os pontos. E como a gente tá costurando aqui, fez essa base com ponto baixo duplo, é super fácil essa parte, né? Porque, querendo ou não, são duas carreiras uma em cima da outra, ó. Puxei tudo aqui pra fora. E aqui não ficou nenhum nozinho. Vem aqui por dentro, novamente, e saio na alcinha de novo. Venho e puxo toda essa linha aqui pra cima. Ó, e sempre olhando pra ver se não tá aparecendo essa linha aqui nessa parte de fora. Venho pra fora da alcinha novamente. Forço aqui. Agulha e trago aqui pra fora. Já fiz duas vezes esse processo e agora eu vou fazer a terceira vez. Venho no mesmo lugarzinho que tá saindo essa linha, o mais próximo possível, saio aqui na alcinha de novo, puxo aqui pra dentro, ó, só tomando cuidado pra não formar nozinho aqui, senão a gente tem que arrebentar tudo aqui e fazer tudo de novo. Então, a gente puxa essa parte aqui com bastante cuidado. Aí. E fiz a costura aqui a terceira vez. Costurei aqui a primeira alcinha, certo? Agora, eu preciso puxar essa alcinha aqui pra cima pra já prender ela. Então, em vez de arrematar essa alcinha, o que que eu vou fazer aqui? Venho por baixo da alcinha aqui do botão imantado, passo aqui por baixo, ó. Eu tenho que sair mais ou menos aqui onde tá a minha unha, tá vendo? Eu venho e passo por baixo do fio, sem passar na parte da frente, ó. E sair aqui, bem aonde eu preciso. E aqui eu vou puxar todo esse fio. Uma leve empurradinha aqui, aí. Tomando cuidado aqui. Pra não formar um nozinho, como mencionei com vocês. Ó. Puxei tudo aqui pra cima. Tá? E agora, eu preciso fazer o mesmo processo nessa alcinha aqui, tá bom? Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês.
costurando do mesmo jeitinho. Lembrando aqui que a gente tem que deixar uma margem aqui, ó, porque eu vou fazer a minha costura do laço pegando aqui meio que na lateral. Não vou invadir muito aqui, mas pegando um pedacinho aqui dessa lateral pra ficar com um acabamento bem bonito. E aqui eu vou fazer o mesmo processo. Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês essa alcinha, vocês vão costurar essa alcinha, depois vai vir pra essa, depois pra essa, tá? Aí quando eu fizer toda a costura de todas essas alcinhas, eu venho mostrar pra vocês o arremate. Então, pessoal, costurei aqui todas as alcinhas que eu falei pra vocês, ó. Aqui, tá? E agora a gente vai pro arremate desse botãozinho imantado. Como que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu tenho que vir pra parte de baixo desse botão e eu posso, ó, aqui como tem um buraquinho, eu posso fazer o arremate bem aqui mesmo, tá? Essa minha linha está pra fora da alcinha, tá vendo? E eu vou vir aqui próximo, dar um zoom aqui. E eu vou vir próximo de onde está escondido. Eu venho embaixo, mais ou menos, do botão imantado, ó. Bem escondidinho. Pego aqui um pedacinho do fio, tá? Passo aqui por baixo. Agora eu vou ficar com essa alça aqui, ó. E com essa alcinha. Agora eu vou passar aqui uma e 2 vezes por baixo dessa mesma alcinha. E agora eu venho e puxo aqui bem devagar. Dessa forma eu fiz o nó de tecelão. Venho aqui de novo, mais uma vez. Passo por baixo, também fico aqui com uma alça. Opa. Cuidado pra não furar o dedo. Passo uma e passo 2. E puxo aqui essa parte. Fiz o segundo nozinho. E pra esconder, eu venho aqui por baixo do fio e trago aqui pra cima, ó, do botão. Porque daí, dessa forma, a gente puxa aqui e esconde a pontinha, tá? Daí eu venho com a minha tesoura super afiada e corto aqui por baixo, que dessa forma não vai ficar aparecendo, tá? E o nosso primeiro botãozinho imantado já está costuradinho. E vocês vão repetir esse mesmo processo aqui desse lado. Quando for a parte de baixo, como que a gente vai fazer? É o mesmo processo, a única coisa que eu tenho que ver certinho onde eu vou colocar, ó. Eu coloco aqui o botãozinho imantado, deixa eu subir aqui um pouquinho. Aí. Eu venho, fecho aqui a minha bolsa e dou mais uma olhadinha na altura que vai ficar, ó. A minha aba provavelmente vai ficar aqui. Então, eu coloco aqui a minha bolsa, posiciono o botão imantado, e aqui eu venho e seguro a alcinha desse botãozinho maior e puxo a de cima. E aqui tá o lugar que eu preciso costurar a segunda parte, tá vendo? Então, é desse jeito que vocês vão fazer dos dois lados, tá? Agora, pessoal, já que o processo é só repetição, eu já vou mostrar pra vocês como que a gente vai prender aqui o laço na nossa bolsa. Eu vou pegar aqui alguns alfinetes pra me ajudar. Então, vamos lá. Peguei aqui o meu laço, eu vou ver qual lado aonde eu quero que fique, né? E também, principalmente, a altura aqui, ok? Então, aqui eu dou uma leve afofadinha nele, porque ele não pode ficar muito esticado, tá? Se a gente deixar ele muito esticado, ele não vai ficar legal, não vai ficar com acabamento bonito. E aqui, como eu falei pra vocês, eu vou dar uma leve dobrada pra dentro aqui, ó. Essa partezinha aqui. Por isso que o botão imantado a gente não pode costurar muito rente, tá?
E também aqui eu preciso ver a altura, porque eu tenho que deixar as duas pontas na mesma altura. Então, ó, esse lado aqui tá ficando no limite dessa carreira aqui, então o outro lado também eu tenho que fazer o mesmo processo, ó. Então, eu venho, posiciono aqui, porque eu quero que fique bem fofinho aqui essa parte. Centralizo bem aqui, e eu vou ter que fazer esse processo dos dois lados, ó. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais pra cá. Aí. Acho que ficou melhor, a gente vem afofando bonitinho, e depois a gente pode ir movimentando também, tá? Então, como eu falei pra vocês, eu vou dar uma leve dobradinha pra dentro. Aqui, ó. Eu vou começar por esse lado de cá, onde tá o botão, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês verem. Então, aqui também eu vou dar uma encurtada, porque eu não quero que ele fique muito aberto aqui nessa parte da minha aba. Ó, então, vai ficar na divisa dessa carreira. Eu vou até colocar um marcador aqui, pra gente conseguir ver que o limite é essa carreira, tá? Desse lado e desse lado de cá, a mesma coisa. Ó, então, o limite é essas carreiras aqui, tá? Eu não posso passar desse lado, ok? Então, vou posicionar aqui em cima. Então, a última carreira que eu vou trabalhar vai ser nessa daqui, não posso passar delas. Então, eu coloco aqui e dou uma leve dobradinha pra dentro. E eu vou colocar o alfinete pegando aqui assim, ó, bem no limite do botão imantado. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem melhor também, tá? Então, eu venho aqui com o alfinete e venho alfinetando aqui essa parte, ó. Então, eu não posso invadir o botão imantado. Ó. Então, fica com esse limite aqui. Esse lado de cá, a mesma coisa. E eu venho acertando. Deixando acendadinha aqui essa parte, ó. Eu não estico, tá? Eu deixo mais fofinho essa parte aqui. Ó, e eu vou prendendo assim, tá? Lembrando que a parte de cá tá solta, né? Então, por isso que ela tá ficando assim. Mas essa parte aqui é só pra posicionar no lugar que eu preciso. Lembrando que, ó, aqui tá vendo que tá um pouquinho fora? Eu tenho que subir um pouquinho mais pra cima o laço. Aqui assim. Pra ficar bem paralelo. Aquele pontinho baixo, ó, tá vendo? O ponto baixo eu deixo bem aqui na quina, ó. Aquele primeiro ponto baixo, eu já deixo aqui, pra me saber que eu tenho que deixar exatamente aqui assim. E eu venho colocando os alfinetes pra prender. Só toma cuidado pra não se machucar, tá, gente? Que eu adoro fazer essas coisas. Ó. E como falei pra vocês, não vamos invadir aonde tá o botão imantado, tá? Vou alfinetar esse lado e esse lado aqui também do mesmo jeitinho. Pegando aqui na lateralzinha. E sempre olhando aqui nessa parte da frente pra ver como que tá ficando, tá? Ó, pessoal, virando assim do ladinho vai ficar até mais fácil, ó. A gente coloca aqui assim, meio que na lateralzinha e vem alfinetando aqui.
acaba ficando mais fácil do que o outro jeito que eu tava fazendo, tá? Crochê é isso mesmo, gente. Teste, teste, teste. A gente vem testando e vem fazendo do jeito que a gente acha que dá mais certo. E você pode achar uma forma aí diferente, tá? Eu adoro quando vocês comentam falando isso, sabe? Teve uma aula que eu fiz há um tempo atrás que eu ensinei a fazer de um jeito e teve uma moça que comentou, eu fiz a minha, deu super certo, só que eu não tava conseguindo encaixar a parte de cima da bolsa, que foi a bolsa de Oli, e eu fiz desse jeito, deu certo. E eu fixei o comentário dela, porque às vezes o jeito que eu mostro aqui pra vocês talvez não dê certo, mas fazendo de uma outra forma vai ficar melhor, né? Então eu alfineto todo aqui, ó, toda essa lateralzinha, eu vou alfinetar dos dois lados e eu já vou aproveitar e mostrar pra vocês a costura, porque é praticamente a mesma costura que eu usei aqui no botão imantado. Ó, pessoal, alfinetei tudo aqui, tá, ó. Ficou assim, já é uma prévia até de como vai ficar. Caso você queira deixar até mais fofinho aqui, pode deixar, tá? Lembrando só do limite aqui das carreiras que eu mostrei pra vocês, pra gente não ultrapassar eles, tá certo? Então, como eu falei pra vocês, a costura é super tranquilinha, porque é praticamente a costura que a gente fez no botão imantado. A única diferença é que a gente só vai costurar aqui pra unir essa parte na outra, né? E também a gente não vai deixar aparecer a linha. E eu vou mostrar pra vocês como. Então, vamos lá. Já cortei aqui a minha linha de costura. E eu vou iniciar aqui o processo de costura aqui, tá? Vou começar por essa parte de cá, que foi onde eu falei pra vocês do ponto baixo, bem paralelo com a beiradinha aqui. Então, eu venho aqui por baixo, ó. Só pra esconder a pontinha, então eu pego um lugarzinho bem escondido entre os pontos. E aqui a gente vai unindo a aba com a telinha, tá? Então, ó, fiz aqui a primeira, né, a primeira parte. Aí, toda vez que eu for costurar aqui, pessoal, eu venho fazendo o quê? Eu venho sempre bem próximo aqui de onde tá saindo a linha. Passo por baixo, venho pra cima. Tomando cuidado pra não caminhar muito aqui, porque eu tenho que unir a telinha com a aba, como eu falei pra vocês, tá? Lembrando que caso você queira fazer essa costura com a linha transparente, pode fazer, porque querendo ou não vai ficar mais fácil. Mas se você não quiser, você pode fazer com a linha que você tem aí. Que no meu caso, fica também melhor costurar somente com a linha que eu uso para costurar o botão imantado. Só toma cuidado para não formar nó. Quase que forma aqui, daí eu ia ter que arrebentar essa linha e começar de novo. Tá no começo? Tá no começo, mas é um trabalho a mais, não é mesmo? Ó. Aí eu venho aqui por baixo, ó, onde tá a telinha, e passo aqui aonde tá a lateral. Venho aqui de novo, passo de novo por um pouco da lateral e um pouco da tela. E venho fazendo essa costura aqui, unindo tudo, tá? Ó, reparem pra vocês verem que eu tô aqui em cima, perto da telinha. Aí eu venho, atravesso pra baixo, pegando a aba. Depois eu venho aqui perto de onde já tá. Volto aqui pra cima, pegando a tela. Eu tô falando tela, gente, porque querendo ou não é um ponto tela esse que a gente fez o laço, né? Ó, venho aqui, aí depois eu volto aqui de novo pra baixo, pego aqui a aba, desço aqui pra baixo, e eu vou fazer esse processo dos dois lados, tá? Lembrando pra tomar cuidado pra não formar nó aqui. E o arremate, pessoal, é o mesmo do botão imantado, tá? Que é o nó de tecelão, tá certo? Vou costurar também essas duas partes, tá?
E daí a gente vai fazer a nossa alça. Então, vamos lá pra nossa alça, pessoal, que é super fácil. E é uma alça que eu gosto muito, eu acho ela lindíssima. E ela fica bem delicada e é o que o nosso trabalho pede, não é mesmo? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer a laçada inicial, passo aqui a ponta do fio pelos meus 4 dedos, seguro aqui em cima, venho com o fio do rolo, trago aqui pra cima e seguro de novo. Vou tirar esses 3 dedos e vou ficar segurando assim, ó, fazendo uma alcinha. Seguro o fio do rolo aqui com esses 3 dedos, tá? Então, vou passar aqui por baixo, vou puxar aqui o fio do rolo, ó, com o gancho aqui pra frente. Agora, eu laço o fio que eu tô segurando com os 3 dedos e fecho, tá? E aqui dentro, vou fazer 5 pontos baixos, ó, pegando essas 2 alças. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Agora, eu venho aqui com esse fiozinho e fecho aqui muito bem, ó. E aqui, esses pontos, pessoal, que a gente vai fazer, a gente vai pegar pegando no lado avesso do ponto baixo, tá? Então, ó, meus pontos baixos estão assim, ó, do lado direito. Eu vou virar dessa forma, deixando o lado do avesso pra frente, ó. Tá vendo? Eu não vou fechar ainda totalmente esse nozinho, só vou passar essa pontinha pra cá. E vou começar a trabalhar aqui nessas alcinhas. Então, aqui os pontos baixos, eu tenho a primeira, a segunda alça. A primeira, a segunda alça. E eu vou vir sempre, ó, pegando de baixo pra cima, a segunda alcinha, ó. Eu pulo a primeira, venho na segunda, passo aqui por baixo, ó. Passo por baixo dessa alcinha, laço, trago aqui pra cima, faço um ponto baixo. Não aperta muito, tá? Pra não ficar difícil. Cheguei no outro ponto baixo aqui, ó. Eu tenho a primeira e a segunda alcinha. Pulo a primeira, venho na segunda, passo aqui por baixo, laço, um ponto baixo. Venho aqui no terceiro ponto, pulo a primeira, venho na segunda alcinha, laço, um ponto baixo. Cheguei aqui no meu próximo ponto baixo, pulo essa primeira alcinha, venho na próxima, ó. Reparem que eu tô deixando esses pontos aqui praticamente de cabeça pra baixo, tá? Laço, trago pra cima, um ponto baixo. Cheguei aqui no próximo, pulo essa primeira alcinha, venho na segunda. Passo por baixo dessa alcinha, laço, um ponto baixo, ó. E aqui agora vai começando a ficar diferente, porque as alcinhas dos pontos baixos vão ficando separadas, ó. Então, na primeira carreirinha que a gente fez, os pontos estavam bem juntinhos, as perninhas. Mas agora tá dando pra ver que tá mais abertinho. Então, primeiro a gente pula, vem na segunda e faz ponto baixo. Era me ter dado um zoom, né, gente? Perdão. Ó, então, pula essa primeira alça, venho na segunda. Sempre assim, ó, de cabeça pra baixo. Passo por baixo. Laço aqui, trago pra cima, um ponto baixo, ó. Só toma cuidado pra não fazer isso que eu acabei de fazer, que eu deixei a alça muito longa. Sempre juntando. É porque, querendo ou não, eu não fechei totalmente aqui ainda. Laço. Deixa eu puxar aqui já pra ir fechando. Aí. Então, eu venho aqui, lacei, fecho o ponto baixo. Venho no próximo ponto, ó, a perninha de cá, essa perninha que tá mais longa, entro por baixo, faço um ponto baixo. E venho juntando. A perninha mais curta, a perninha mais longa, entro aqui, de baixo pra cima, laço, um ponto baixo.
Pulo essa, venho nessa perninha, na segunda perninha, laço, um ponto baixo, ó. E conforme a gente for subindo, as perninhas vão ficando mais espaçadas, sabe? Então, ó, as perninhas acabam ficando mais espaçadinhas e fica mais fácil pra gente ver. E aqui o processo é só seguir fazendo um ponto baixo pra cada perninha dessa, tá? Então, a gente vem virando e vendo essas alcinhas, ó. Tem outro ponto aqui, essa perninha mais soltinha, eu venho e faço um ponto baixo. Aqui a próxima, um ponto baixo. Por enquanto ainda ela tá curtinha, mas conforme ela for crescendo, ela vai ficando com um desenho bem bonito, ó. Sempre pegando a segunda perninha somente. E aqui não tem começo, nem meio, nem fim. A gente só vai subindo direto. E aqui, essa alcinha do meio, o que a gente faz? Eu abro aqui bem. Aqui, quando a gente vai subindo, eu não sei o que acontece, que ela já vai se prendendo. Mas como aqui é fio náutico, né? Eu preciso queimar para fazer o arremate. Então, eu corto aqui rente. Abro bem aqui para não pegar na parte de fora. Venho com o isqueiro. Queimo bem e aperto aqui. Até arrematar totalmente aqui, ó. Ficou meio soltinho, então eu venho e refaço esse mesmo processo. Aqui nessa parte de dentro não tem problema, né? Se ficar um pouquinho mais escuro. Eu só tenho que prender aqui. Muito bem. Aí, agora sim. E aqui eu sigo fazendo esse processo da alça, pegando somente nessas alcinhas mais longuinhas, tá? Vou subir aqui algumas carreirinhas, até ter uns, acho que uns 25 centímetros, tá? Não quero uma alça muito longa. E já venho mostrar pra vocês todo o arremate, tá? Olha pra vocês verem como vai ficando esse desenho bem bonito da alça. Então, pessoal, já subi aqui a minha alça, tá? Não vou fazer ela muito longa, porque é só um detalhezinho de uma alça de mão mesmo. E aqui eu fiquei com um total de 22 centímetros e meio, quase 23 centímetros de comprimento aqui a minha alça, tá? Aqui agora eu vou cortar o meu fio, mas com um pedaço bacana, tá certo? Porque eu preciso fazer o nó de tecelão não, gente, perdão. O anel mágico invertido, tá? Então, eu queimo aqui essa pontinha por enquanto, só pra não dar trabalho. E aqui eu venho e puxo toda essa alça pra fora. Ó, caso você queira já aproveitar que a gente tá utilizando aqui a agulha de tapeceiro pra trabalhar, a gente já pode fazer essa parte também. Então, vamos lá. Então, aqui agora, a gente vai pegar nas alcinhas dos pontos baixos, ó. De fora pra dentro, ó. Eu pego essa alcinha aqui, de fora pra dentro. E venho na próxima alcinha, de fora pra dentro. Ó. Viro aqui, ó. Sempre na alcinha de cima dos pontos baixos que a gente tava fazendo, né? Sempre aqui de fora pra dentro, até eu dar toda a volta aqui. Ó, dei toda a volta, só falta essa última alcinha. E aqui agora eu puxo. Dessa forma, eu faço o anel mágico invertido, tá? Aí, eu venho escondendo aqui por dentro. Puxo bem essa alça aqui pra dentro, ó. E fica bem visível, fica igual a primeira parte, tá?
E aqui, o que eu vou fazer? Vou esconder bem aqui por algumas partes. E aí, eu preciso achar um lugar seguro pra mim abrir um pouquinho essa alça e queimar ela sem que apareça, ó. Puxei aqui bem. Venho aqui, dou uma olhada, ó. Esse aqui é um lugar que eu acho que é bacana. Eu já venho aqui segurando, ó, e abrindo. Dou uma cortadinha aqui no fio, não muito rente. Abro um pouco aqui. E dou uma leve queimadinha aqui nessa parte de dentro, que na verdade é só pra mais não desfiar. Aperto aqui com o isqueiro e dou uma leve apertadinha aqui também, ó. Ó, tomando cuidado pra não ficar aparecendo, tá? Então, tá feito aqui a minha alça. Pra não precisar utilizar outro par de argola articulada, eu vou aproveitar aquele mesmo que já está na corrente. E daí, a minha corrente, eu coloco diretamente no suporte. Caso você queira colocar aí uma argola articulada a mais, né, um par a mais, não tem problema, tá? Aí, agora é só atravessar aqui. Na pontinha, ó. Se tiver porta-alça também pra pôr aqui, aquele copinho fica lindíssimo. Vai ficar mais elegante ainda, ó. Então, aqui a gente atravessa, ó. Ficando assim a nossa alça. Então, vamos lá, pessoal, agora para nossa última etapa. Olha o tanto de fio que sobrou ainda, gente. Provavelmente dá para fazer uma clutch, um porta-cartão, uma carteirinha aí, sossegado, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma agenda com 15 centímetros de altura. Já tirei o parafusinho, tá? Do copinho. Lembrando que o conjunto de chavear está na sacolinha também para vocês. E agora eu preciso dar algumas voltas. Como esse meu fio é mais fininho, eu vou dar mais voltas do que o normal. Acho que umas 10 voltinhas aqui, ó. A primeira sempre o fio fica mais longuinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Deixa eu juntar aqui pra ter mais ou menos uma noção. Não, tem que dar mais voltas, tá? 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Acho que 15 tá o suficiente, tá? Vou cortar aqui o fio na parte de baixo, ó. Eu gostei muito desse fio também, que ele arremata bem mais fácil do que os outros, tá? E aqui, pessoal, depois disso, eu tenho que pegar mais uma pontinha de fio, porque eu preciso amarrar aquela partinha de cima, tá? Então, pode pegar aí sobrinha que você tem. Vou passar aqui por cima, por baixo, perdão, desses fiozinhos. Ó. Passo aqui por baixo e trago aqui pra cima da agenda. E vou dar aqui 2 nozinhos, tá? Só pra firmar aqui. Esse tassel eu não vou fazer muito longo, tá, gente? Então, tô aqui, ó, uma. E aqui eu vou ter que dar outro nozinho no mesmo lugar. Bem justo, tá? Só um minutinho. Deixa eu me ajudar aqui. Pronto, consegui dar um nozinho. Agora eu tiro esse cordão. Vou girar aqui essa parte pra dentro. E vou encaixar aqui no copinho. Tá? Com bastante cuidado. Ó, eu tenho a agulha número 4 aqui. Eu empurro aquela parte do nozinho aqui pra dentro até encaixar muito bem. Ó, então, aqui deu a quantidade bem bacana.
Com a chave Alli, eu encaixo o parafusinho aqui e aperto. Aperto aqui bem, não vou chegar até o final, vou chegar até uma alturinha, tá? Pra manter esse parafuso bem fixo aqui. Na minha cabeça funciona, tá, gente? Nunca tive problema, então. Ó, eu deixo um sinalzinho do parafusinho sem rosquear, porque isso acaba segurando, ó, o tassel. Então, se eu puxar, ele não vai sair. Então, agora, eu começo a cortar aqui. Primeiro, a gente vai cortar. Primeiro, eu corto com bastante cuidado aqui, gente. Vejo mais ou menos a altura aqui, pra depois eu começar a arrematar, porque eu tenho que arrematar todas essas pontas aqui, tá? Então, acho que aqui vai ficar um tamanho legal. Então, agora é só arrematar todas essas pontinhas aqui com o isqueiro e tá finalizado o nosso tasselzinho, tá? Então, aqui ficou, depois do copinho, ficou aqui mais ou menos com 10 centímetros de altura, tá? Vocês podem deixar tanto maior quanto menor. Só vai cortando aos poucos até você ter o tamanho que você quer pra não desperdiçar fio. Finalizada aqui a nossa bolsa Heloise, pessoal. Olha pra vocês verem como ela ficou lindíssima com todos os elementos, tá? Lembrando que aqui a parte da alça e do tassel é opcional, tá certo? Olha pra vocês verem, ficou bem completa e linda, pessoal. E ainda sobrou 85 gramas do fio da Meliá, tá bom, gente? Ó, então sobrou bastante fio, como eu falei, vai provavelmente dar pra fazer aí uma clutch pequena, um porta-cartão, uma mini carteira aí pra utilizar todo um rolo de fio. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypar esse vídeo se aparecer essa opção aí pra vocês e comentar bastante um coraçãozinho ou de onde você está falando e o que você achou da nossa bolsa Heloise, tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!